pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para dar continuidade à matéria Legislação do SUS e continuidade também àquela nossa lei que a gente gosta muito, a nossa base jurídica, a Lei 8.080. Sim, ela é base jurídica do Sistema Único de Saúde, tá? Ela que vem aí regulamentar o Sistema Único de Saúde, o nosso querido SUS. Pessoal, eu sou a professora Carla Daiane, tá? Sou cirurgiã dentista, especialista em saúde da família e saúde pública. E estou aqui para ajudar vocês na aprovação. Sim, pessoal, vai ser a aprovação que a gente vai conseguir com essas aulas da Lei 8.080, tá? Então, nós vamos dar continuidade. Vamos à parte sincerão. Gente, revisãozinha rápida. Falamos da parte 1 da Lei 8.080, falamos da parte 2. Gente, vamos lá. Não existe, teoricamente, aqui a parte 1 e parte 2, falando em teoria, se for buscar na Lei 8.080. Tem nas aulas lá, capítulo 1, capítulo 2 e tal, é separado daquela forma. Eu separei parte 1, parte 2 e parte 3 para facilitar o entendimento, tá? Então, nós vamos falar agora da parte 3. E por que eu tô trazendo isso para vocês? Voltando para o momento sincerão. Seguinte, parte 1, eu já falei com vocês. Ela não cai em prova. Ela despenca. Então, vocês têm que memorizar. A parte 2 também cai muito em prova, tá? Memorizem. Vocês já estão lembrando? Se não estão lembrando das principais tópicos, voltem lá para lembrar, tá? E aí agora nós vamos falar da parte 3. Gente, a parte 3 eu vou falar de uma forma mais rápida, tá? Assim, não a fala, mas assim, eu vou ser mais objetiva. Por quê? A parte 3 de toda a Lei 8.080 é a parte que menos cai em prova. Quer dizer que não cai? Não. Quer dizer que cai menos, que a chance menor deve estar na sua prova. Mas, lembra que eu falei na aula passada, aquela parte que é o diferencial, que o seu concorrente não vai saber, mas você vai, é essa parte. Então, eu trouxe para a gente saber dessa parte, porque se tiver na sua prova, você vai gabaritar. E temos que fazer isso, temos que gabaritar mesmo essa prova, principalmente a Lei 8.080, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar agora, né? Continuar a essa lei. Essa vai ser a nossa última aula, tá? Última aula, vamos lá. Prestem muita atenção para a nossa última aula de Lei 8.080. Pessoal, a gente entra agora, então, na parte de subsistemas do Sistema Único de Saúde. Então, eu já falei com vocês. O que vocês vão fazer? Falar de novo. A verdade tá ficando cansativo. Vocês vão pegar a Lei 8.080 e vão ler. Não adianta só vir aqui assistir a aula. Vocês têm que ler a lei e vocês têm que fazer questões, tá? Eu tô aqui para ajudar, para auxiliar, tá? Na sua aprovação. Mas eu preciso e conto com a ajuda de vocês nos estudos em casa. E, sobretudo, na leitura da Lei 8.080, na memorização de alguns tópicos da Lei 8.080 e na prática, né, fazendo exercícios físicos. Então, eu conto com vocês, tá? Quando vocês forem ler a Lei 8.080, vocês vão ver vários títulos, vários capítulos. E aí, lá na parte final, nós temos a parte dos subsistemas, tá? Aqui, eu até pulei um. Aí, agora sim. Esse é o primeiro subsistema. Então, a gente começa lá no capítulo 5, falando do primeiro subsistema de saúde. É o subsistema de atenção à saúde indígena. Esse subsistema, ele foi incluído em 1999, certo? Então, ele foi incluído para ajudar, para apoiar e para ser um sistema de saúde para a saúde indígena, tá bom? Para ter essa inclusão dos índios. Eu trouxe aqui, pessoal, o que é mais importante para saber. A lei vai ser muito maior que isso. Muito maior que isso. Essa parte da lei.
Só que eu fiz um resumo para vocês, tá? Então, aqui está um resumo do que traz o subsistema e o que pode cair na sua prova, tá? Então, sobre o subsistema de atenção à saúde indígena. Lá, nós vamos ver que o financiamento é de obrigatoriedade federal. Então, isso é uma coisa que cai em prova, tá? Então, já vamos aqui entender. É de obrigatoriedade federal o financiamento, tal qual nas demais políticas públicas destinadas a essa população. Entendido aqui? Entendi. Porém, estados e municípios são compelidos a participar em alguma medida, sobretudo em territórios em que o número de indígenas é maior. Então, os estados são forçados, compelidos, certo? A participar de alguma medida. Então, é de responsabilidade de obrigatoriedade federal e os estados e municípios, eles são forçados, compelidos a participar de alguma medida. Ainda mais quando tem um número de comunidades indígenas maior. Entendido até aqui? Porque isso é uma das partes que cai muito em prova, tá, pessoal? Então, a gente tem que saber desse tipo do tipo de financiamento, como funciona. O subsistema de saúde indígena não deve ser apartado, ser separado do restante do SUS. Então, o sistema de saúde indígena, ele segue os mesmos princípios e diretrizes do SUS. E os serviços específicos promovidos pelos distritos sanitários especiais indígenas, que chamam de SEI, devem ser articulados com os demais serviços de saúde. Então, aqui só está falando que deve seguir os mesmos princípios e diretrizes. Entretanto, eles têm um distrito, né, Distrito Sanitário Especial Indígena, que é esse de SEI, que eles estão organizados, né, articulado com os serviços de saúde. Então, nós temos aqui o polo base, a casa do índio, o posto de saúde da comunidade indígena, o posto de saúde da comunidade indígena e o posto de saúde da comunidade indígena, certo? Então, os postos de saúde da comunidade indígena, assim como a casa do índio, casa de saúde do índio, eles, primeiro que o posto de saúde, ele vai dar referência para o polo base, certo? Então, da mesma forma, porta de entrada, porta de entrada, porta de entrada. Precisou, tem o polo base. O polo base pode encaminhar para a casa do índio e referenciar ao SUS, tá? Então, precisou de algum hospital, o polo base vai encaminhar. Assim como também pode haver um encaminhamento do hospital para o polo base, do polo base do hospital para a casa do índio e vice-versa. Então, aqui deu para vocês entenderem que segue os mesmos princípios. Algumas poucas particularidades, que é o que é chamado de Distrito Sanitário Especial Indígena, tá? É apenas para facilitar nas comunidades indígenas. Devem considerar as características peculiares dos povos indígenas na maneira de organizar seus serviços, de modo a promover um acesso e cuidado adequado. Um exemplo disso são os hospitais, que dispõem de redes penduradas para a internação de indígenas no lugar de camas, tá? Então, sim, tem hospitais que eles têm essa inclusão de redes ao invés de camas, tá? E aqui, né, que as características peculiares, o DICEI, ele já traz algumas dessas características peculiares também, que levam em consideração algumas coisas específicas dos índios. Como eu falei, a rede, ela se organiza de uma forma que facilite o acesso do índio, tá? Outra coisa super importante, lá em cima eu falei, né? É financiado obrigatoriamente pelo órgão federal, tá? Obrigatoriamente. E pode participar de forma complementar estados, municípios e instituições, e também instituições governamentais e não governamentais, tá? Então, também podem, se não foi falado ali em cima, as instituições governamentais e não governamentais. Entendido?
Vamos para o próximo subsistema, então? Aqui fala do subsistema de internação domiciliar. Ele foi incluído em 2002 pela Lei 10.424, tá? Então é interessante vocês saberem que na Lei 8.030 teve Lei 8.080, foi incluído a Lei 10.424 em 2002, certo? Precisa falar, precisa agilizar, né? Mas não tanto, né, professora? Vai com calma. Aí eu juntei e falei 8.080. Foi estranho. Mas enfim, já consertei. Vou devagar, tá? Vou mais devagar para vocês conseguirem acompanhar. O que se trata essa lei que foi incluída sobre a internação? Ela estabelece que o atendimento domiciliar e a internação domiciliar no sistema de saúde, ela estabelece isso e ela vai definir como que deve ser feita, né? Elas são realizadas, importantíssimo saber disso, por equipes multidisciplinares que exercerão suas funções no nível de medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. Vocês conseguem entender que a equipe multidisciplinar envolve vários profissionais de várias especialidades? Então, envolve o médico, envolve o enfermeiro, envolve o fisioterapeuta, envolve o fonoaudiólogo, multidisciplinar. É isso, tá? Então, aqui a gente vai falar, para quem não conhece, eu já vou falar que é o melhor em casa. A segurança do hospital no conforto do lar, foi pregado. Então, isso aqui vem falar do melhor em casa. O melhor em casa, ele traz essas equipes multidisciplinares, tá? Que vão ajudar na medicina tanto preventiva, tanto terapêutica, quanto reabilitadora, tá bom, pessoal? Entretanto, ela deve ser realizada apenas com a concordância expressa do paciente e família. Senão, não pode ser concretizada essa internação domiciliar. Então, o melhor em casa, ela tem todo um equipamento para internação que é para ser realizada em hospital, ser realizada em casa. Então, uma pessoa que ela é acamada, que precisaria de cuidados hospitalares, muitas vezes você consegue, com o melhor em casa, o acompanhamento, levar essa pessoa que estava hospitalizada, chama desinstitucionalização, tá? Tirar essas pessoas da instituição, certo, pessoal? Então, a gente tira de hospitais, porque entende-se que tratar em casa, no conforto e na segurança da sua casa, é melhor do que tratar em hospital. Então, existem essa possibilidade para algumas pessoas que são acamadas, porém, tem que haver uma concordância. Primeiro tem que haver, que eu não coloquei aqui, mas precisa ser solicitado por um médico, tá? Então tem que haver a solicitação médica, obviamente. Também está na lei isso, e eu tô trazendo aqui para vocês, não tá no slide, mas eu tô trazendo. E também só pode ser feita com a concordância expressa do paciente e da família, tá? Então, é uma forma de internação domiciliar, tá? E aí, pessoal, cai alguma coisa ou outra, mas o que vocês precisam entender, no geral, é isso da parte de subsistema de internação domiciliar, certo? Entendido? E aí, nós vimos agora para o subsistema 7. Isso. É o subsistema de acompanhamento à mulher nos serviços de saúde. Em 2005, nós tivemos uma lei 11.108, que fala do pós-parto, que na verdade isso foi mudado. Antes era de acompanhamento, antes era assim. Pós-parto, né, durante parto e pós-parto. Então era um acompanhamento do parto, da mulher no parto. Em 2005 com essa lei. Só que em 2023, então é uma lei muito recente. Então, o que eu quero dizer para vocês? Atentem-se, pessoal. Leis muito novas, eles gostam de cobrar só para saber se vocês estão atualizados sobre a lei. E também se vocês leram a Lei 8.080, que eles querem saber se vocês leram também. Não adianta, tá? Como eu falei, é necessário ler a Lei 8.080. E aí, como é uma lei muito nova, ela tem uma chance
maior de ser cobrada, tá? Porque ela é a Lei 14.737 em 2023. Então, ela foi alterada. Lembra que eu falei com vocês, gente, quando forem ler a lei, vocês vão ler a lei vão digitar lá no Google, Lei 8.080 de 1990, e vão procurar lá no site do Planalto. Por quê? Porque corre o risco de vocês pegarem um PDF de 2020, 2021. Lá vai estar de outra forma, principalmente essa parte aqui que foi atualizada tão recentemente, ano passado foi atualizada. Então, atentem-se a isso também. Quando for ler, leiam da forma correta, leiam no local correto, tá? Tomem cuidado com os PDFs. Leiam direto do site do Planalto, tá? Vamos começar então a falar dessa lei? Como eu falei com vocês, eu trouxe os principais pontos. Vocês vão ler na íntegra, mas os principais pontos eu vou falar aqui. Tá? Ela é uma lei que ela vai assegurar às mulheres o direito de acompanhamento em atendimentos à saúde. Então, ela vem trazendo que em consultas, exames e procedimentos realizados em unidades de saúde públicas ou privadas, toda mulher tem o direito de fazer-se acompanhar por pessoa maior de idade durante todo o período do atendimento, independente de notificação prévia. Então, a mulher tem o direito de ser acompanhada em consulta, exames ou procedimentos. Ok? Então, se ela solicitar, ela deve ser acompanhada, tá bom? No caso de atendimento que envolva qualquer tipo de sedação ou rebaixamento do nível de consciência, caso a paciente não indique um acompanhante, a unidade de saúde responsável pelo atendimento indicará a pessoa para acompanhá-la, preferencialmente profissional da saúde do sexo feminino, sem custo adicional para a paciente. Então, tá. Em consulta, exame e procedimento, a mulher tem o direito, tá? E em caso de sedação ou rebaixamento, a paciente ela vai indicar alguém para acompanhar e preferencialmente uma profissional de saúde do sexo feminino. Isso não tem custo, caso a paciente não tenha um acompanhante, tá? Se ela tiver, ela vai poder usufruir, né, do acompanhante dela. Certo? Em caso de atendimento com sedação, a eventual renúncia, né, a paciente não quer ao direito previsto nesse artigo, deverá ser feita por escrito. Então, se a paciente não quiser, ela deve fazer por escrito, após o esclarecimento dos seus direitos, com no mínimo 24 horas de antecedência, assinada por lei e arquivada no prontuário. Tudo bem até aqui, pessoal? Deu para entender o que vem trazendo essa lei? Fala do acompanhamento nos atendimentos à saúde. Então, é uma lei bem tranquila também. Aqui é uma parte mais tranquila, né? Como eu falei dessa lei 8.080. É uma lei tranquila. Dei uma lida, tá? E é interessante ler, pessoal, inclusive para ter acesso. Mulheres aí, independentes, tenham acesso aos seus direitos, tá? Então, é importantíssimo, tanto para o concurso quanto para a vida, para a gente saber disso aí, tá bom? No capítulo 8, fala da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde. Essa lei foi incluída pela Lei 12.401 de 2011. Então, vocês estão vendo que esse subsistema, muitas coisas foram incluídas depois, certo? Então, vamos acompanhar aí e ver como que foi essas inclusões, tá? A assistência terapêutica integral consiste em dispensação de medicamento e produtos de... Deixa eu só tirar que eu acho que tô aqui na frente, né? Dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou agravo à saúde a ser tratada, ou na falta do protocolo, tá? Então, ela deve estar em conformidade, né? A dispensação, a entrega desse medicamento
esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas. E tem um protocolo, deve estar definido no protocolo. Certo? A oferta de procedimentos terapêuticos em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar constante de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado. Então, tem que haver a oferta de procedimentos terapêuticos em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, e elas estão constantes, né, nessa tabela elaborada, tá? Inclusive, essa tabela ela tem que constar também nas unidades de saúde, né? Então, tem que constar lá quais são os medicamentos que são disponíveis para dispensação. No artigo 19.1, fala que a responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos, produtos de interesse para a saúde ou procedimentos que se trata, esse capítulo será pactuada nas comissões intergestoras tripartite. Tripartite quer dizer federal, estadual e municipal. Isso aqui eu já cansei de falar, né? Então, os 3 poderes estão envolvidos na responsabilidade financeira de fornecer esses medicamentos. Entendi, pessoal? Podemos passar. E aí, a gente entra no título 3. Tá vendo que mudou agora? Então, tem isso. Título, o capítulo vai mudando, tá? Então, no título 3, que a gente estava no título 2, tá? No título 3, dos serviços privados de assistência à saúde. Capítulo 1, nós vamos falar agora do funcionamento. Pessoal, essa parte eu tô indo um pouco mais... Mas eu tô sendo um pouco mais objetiva. Lembra que eu falei isso com vocês, né? A ideia é realmente agilizar os estudos, tá? É tentar enxugar os estudos. Nessa parte, vem falando, então, no artigo 20, que os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação por iniciativa própria de profissionais liberais legalmente habilitados e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação. Então, aqui só vem caracterizar os serviços privados, tá? O que são serviços privados? Profissionais liberais, legalmente habilitados e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação de saúde. É só para falar o que é os serviços privados de assistência à saúde. E aí entra o artigo 21, que cai muito em prova, que a gente já falou, e aqui eu vou repetir, tá? A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Aí entra naquelas questões, né, que é prioritário, né? As instituições filantrópicas, enfim. Isso aqui, vamos lembrar disso, que cai muito em prova, tá? E também quando o SUS não dá conta, né? Aí entra a iniciativa privada, tá? O artigo 22. Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde quanto às condições para seu funcionamento. Então, pessoal, aqui basicamente está falando que os serviços privados serão observados os mesmos princípios éticos e normas que tangem o Sistema Único de Saúde. Então, não há diferenciação em relação aos princípios éticos e às normas. Se no Sistema Único é para funcionar assim, no sistema privado também vai funcionar assim, tá? Aqui, ó, o que eu falei, é permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde nos seguintes casos. Então, aqui a gente vem falar do capital estrangeiro. É a primeira vez na lei que a gente está falando do capital estrangeiro. Então, o capital estrangeiro, ele pode participar, sim, de forma direta ou indireta, no controle, né? Na assistência à saúde, em qual caso? Isso é o que cai em prova, tá, pessoal? Então, o capital estrangeiro pode participar nos casos de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas de entidades de cooperação técnica e financeira de empréstimos, pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar hospital geral, inclusive filantrópico, hospital especializado, policlínica, clínica geral e clínica especializada, que foi incluída por essa lei,
e ações de pesquisa de planejamento familiar. Os 3 serviços de saúde mantidos têm finalidades lucrativas por empresas para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a Seguridade Social, sem que a Seguridade Social pague por isso, tá? E demais casos previstos em legislação específica, certo? Entendido? Então, o capital estrangeiro pode participar, sim, nesses casos, tá? E vamos lá, no capítulo 2, a gente vai falar da participação complementar. Isso aqui eu dei spoiler lá atrás. A participação complementar, no artigo 24, ele traz que quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o sistema de saúde poderá recorrer aos serviços de iniciativa privada através da participação complementar. Essa participação complementar, ela é formalizada através de contrato ou convênio, tá? Ou convênio. Então, pode ter qualquer um dos dois. Então, quando for insuficiente, ou seja, o que eu falei lá atrás, quando o SUS não der conta, aí pode sim a iniciativa privada participar através de contrato ou convênio, tá? E no artigo 25 traz que terão preferências, né, como eu falei, as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Gente, dessa última parte que eu tô falando aqui é a parte que mais cai aí. É o capital estrangeiro, que ele pode participar seguindo aquelas normas lá, né, naqueles casos, e sobre a participação da iniciativa privada, que ela pode participar sim, porém com preferência nas entidades filantrópicas e nas entidades sem fins lucrativos, e além disso deve ser formulado por contrato ou convênio, certo? E aí, bem recente, no título 3A, vem trazendo, falando da telesaúde, né? Que são as teleconsultas, que foi incluído em 2022 pela Lei 14.510. Por que aconteceu isso, pessoal? Sim, em 2022 a gente estava em plena pandemia. Então, muitos casos a gente não conseguia atender. Então, foi incluído na Lei 8.080 a telesaúde. Então, pode ser realizada as consultas através das ligações, tá? Dos telefones ou de algum meio de rede. Certo? Então, o que vem trazendo? No artigo 26, traz que a telesaúde abrange a prestação remota de serviços. Então, prestação remota de serviços, tá? Relacionadas a todas, isso aqui também cai, tá? As profissões da área da saúde, regulamentadas pelos órgãos competentes do Poder Executivo Federal e obedecerá aos seguintes princípios. Então, todos os profissionais da área da saúde podem fazer telesaúde, porém é regulamentado pelos órgãos competentes e deve obedecer os seguintes princípios, tá? Então, aí é a telesaúde, aí segundo os órgãos competentes. Então, no meu caso, se é dentistas, o CFO, se é medicina, o CRM, se é enfermeiro, o CREF, se eu não me engano, né? E cada um com seu órgão competente, certo? Então, vamos lá. Quais são os princípios para fazer a telesaúde? Primeiro, que o profissional ele deve ter autonomia. Então, ele tem que ter essa autonomia em falar se vai ou não, se é um caso ou não de telesaúde, tá? Porque pode ser que nos casos não tem como, ok? Vou dar um exemplo bem básico. Eu, como dentista, em muitos casos, nem na maioria dos casos, eu não consigo fazer telesaúde. A telesaúde seria para alguns casos bem específicos. Então, não tem como o paciente ligar para mim e falar: Carla, tem como você me atender pelo telefone? Fazer uma teleconsulta? Não tem como. Eu posso ter autonomia de falar: não, o seu caso não tem como ser feito. Então, eu preciso de autonomia, certo? Precisa-se também do consentimento livre e informado do paciente. Então, o paciente ele tem que assinar um termo, tá?
Outra coisa, tem também o direito de recusa ao atendimento na modalidade de telesaúde, com a garantia do atendimento presencial sempre que solicitado. Então, né, pode ser que em algum caso eu fale, eu quero fazer uma teleconsulta e o paciente fale, não, eu quero o atendimento presencial. E aí eu tenho que garantir eu tenho que dar esse direito de recusa, né? Ele pode recusar que não vai ser feito. Dignidade e valorização do profissional, certo? Aqui é um princípio básico, né? Assistência segura e com qualidade, confidencialidade dos dados, e ele vai entrar também, depois a gente tem até lei para falar dessa confidencialidade dos dados, promoção da universalização do acesso dos brasileiros às ações e ao serviço de saúde, estrita observância das direções legais de cada profissão e responsabilidade digital, certo? O parágrafo único, ele vem trazer que os atos do profissional de saúde, quando praticados na modalidade de telesaúde, eles terão validade em todo o território nacional, certo? Então, pessoal, isso que foi falado, ele vale para todo o território nacional, que é uma outra questão, é pegadinha de prova, tá? No 26C, vem trazendo que os profissionais de saúde são assegurados a liberdade e a completa independência de decidir sobre a utilização ou não do telesaúde, vem reforçando o que foi lá atrás. Inclusive com relação à primeira consulta, atendimento ou procedimento. Desculpa. E poderá indicar a utilização de atendimento presencial ou optar por ele, sempre que necessário. Então, aqui está reforçando o que eu falei lá atrás, tá? O paciente ele tem o direito de recusar e o profissional também pode requerer, né, optar por atendimento presencial, tá? Então, não existe obrigatoriedade. E aí, compete aos conselhos federais, como eu falei, de fiscalização do exercício da profissão, a normatização ética relativa à prestação dos serviços, aplicando-se os padrões normativos adotados para as modalidades de atendimento presencial, no que não colidirem com os preceitos dessa lei. Então, a lei foi e falou assim, gente, está permitido, só que tem que ser regulamentado pelos conselhos federais. Então, cada categoria vai falar como que vai ser realizado. Entendido? Certo até aqui? E aí a gente entra na parte dos recursos humanos, tá? No artigo 27, fala que a política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada articuladamente pelas diferentes esferas de governo, em cumprimento dos seguintes objetivos: organização de um sistema de formação de recursos em todos os níveis de ensino, inclusive pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal. E também a valorização da dedicação exclusiva aos serviços únicos de saúde. Então, aqui vem falar dos recursos humanos, como que vai ser, e aqui fala da valorização profissional, tá? Inclusive, a valorização em dedicação exclusiva, tá? E a valorização inclui também pós-graduação, elaboração de programas permanentes e aperfeiçoamento pessoal, para sempre manter o pessoal que está no Sistema Único de Saúde atualizado, bem graduado, bem valorizado, tá? No artigo 28, que é um ponto que também cai, fala que os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento no âmbito do Sistema Único de Saúde só poderão ser exercidos em regime integral, tá? Então, só em regime integral. E no caso dos servidores que legalmente acumulam 2 cargos ou empregados, poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento, certo? Então, aqui está autorizando servidores que legalmente ocupam 2 cargos, podem exercer suas funções em mais de um estabelecimento. O inciso 2, o disposto no parágrafo anterior, aplica-se também aos servidores em regime de tempo integral, com exceção dos ocupantes do cargo de chefia. Certo? Entendidos?
E aí, no título 5, a gente vai falar do financiamento e no capítulo 1, do financiamento dos recursos, tá? Aqui é uma coisa que eu vou relembrar com vocês, pessoal. O orçamento é o da Seguridade Social, certo? Ele vai se destinar ao Sistema Único de Saúde, de acordo com a receita estimada. Os recursos necessários à realização de suas finalidades previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional. Então, a direção nacional vai propor uma proposta, tá? Com a participação dos órgãos de previdência social e assistência. Gente, isso aqui é óbvio, porque Seguridade Social não é previdência, assistência e saúde? Então, aqui a gente tem esses três juntos. Tendo em vista as metas e prioridades estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? Outra coisa, as receitas geradas no âmbito do Sistema Único de Saúde serão creditadas diretamente em contas especiais, movimentadas pela sua direção na esfera de governo onde forem arrecadadas, tá? E as atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão cofinanciadas pelo SUS, tá? Então, o SUS ele vai ajudar também no desenvolvimento científico e tecnológico. Entendido, pessoal? Vamos lá? E aí a gente fala agora da gestão financeira. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde, eles serão depositados em conta especial, em cada esfera de governo de sua atuação e movimentadas sob fiscalização dos conselhos de saúde. Então, a gente vai ver lá na frente na Lei 8142 sobre os sistemas de saúde e os recursos financeiros, a gente vai ver nessa lei complementar aqui também mais à frente, tá? Então, aqui na Lei 8.080, ele vem trazendo, pincelando essa parte. Mas, assim, a Lei 141 também é uma lei muito grande, em que eu vou, né, tentar enxugar ela para vocês, que fala dos recursos financeiros. No inciso 1, fala que na esfera federal, os recursos financeiros originários do orçamento da Seguridade Social e de outros orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde. Então, o Fundo Nacional vai ser gerido pelo Ministério da Saúde, certo? E do planejamento e do orçamento, como que vai funcionar? O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde será ascendente do nível local até o federal. Então, vai ser do município para o estado, para o federal. Certo? Ouvindo seus órgãos deliberativos, seus conselhos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos municípios, dos estados, do Distrito Federal. Para ficar fácil, gente, aqui é o seguinte. Quem sabe, eu já falei isso em algumas outras vezes, tá? Mas vamos lá. Quem sabe da realidade do município de Montes Claros é Minas Gerais? Um pouco, mas nem é o Brasil? Não. Nós somos um país extremamente heterogêneo. Então, quem vai saber da realidade do município é o município. Então, a gente precisa fazer um plano de saúde de forma ascendente. Lembrem-se dessa palavra, porque muitas vezes ela cai em prova, tá? Então, essa forma ascendente é do nível local do município até o órgão federal, tá? Levando em conta que cada município é uma realidade diferente. Então, a gente precisa saber o que cada município requer mais do governo federal. E é feito, então, um plano de saúde. Quando fala plano de saúde, não tem nada a ver com esses planos de saúde privados que tem aí. É o plano de saúde dos municípios. O que é o seu plano? O que você planeja para a saúde para o ano de 2024? Isso é um plano de saúde, certo? Entendido? Gente, vamos aqui agora. Para finalizar, nós temos as disposições finais e transitórias. O que eu tenho para falar das disposições finais e transitórias? Seguinte, as disposições finais e transitórias é uma parte bem grandinha também, só que é uma parte que
quase não cai muito em prova. Então, visto que a Lei 8.080 é uma lei muito extensa e densa, e vocês precisam ler, como eu falei, vocês vão ler e vão ler as disposições finais e transitórias. Vocês vão ver que nessa parte da lei vai trazer algumas coisas de alterações. Por quê? Lembra que eu falei que antes da Lei 8.080 não tinha serviço de saúde? Então, abriu essas disposições finais e transitórias para saber o que vai fazer nesse trâmite, nessa transição entre não ter SUS e ter SUS. Então, assim, tinha, por exemplo, o INAMPS naquela época. Então, o que vai ser feito com o INAMPS? Certo? Como é que nós vamos fazer com essa transição? Como que, pá, do nada a gente vai chegar e montar o Sistema Único de Saúde? Então, eles colocaram alguns artigos, algumas normas nessas disposições finais e transitórias para essa implementação ser de forma mais suave, certo? E também para definir tudo certinho. Então, assim, são partes que não são muito cobradas em provas, mas que é importante. Gente, vocês têm que lembrar do diferencial. O diferencial nosso, a gente precisa estudar toda a lei, a gente precisa focar em alguns pontos. Então, vocês vão ler tudo e focar, tá? Focar no que é mais importante. Então, vocês vão lá, vão ler também essas disposições finais e transitórias e vão focar na principal parte. Porque se cair alguma coisa remetendo às disposições finais e transitórias, vocês vão saber, porque vocês no mínimo leram, vão parar e pensar, peraí, pelo menos eu vi isso aqui, tá bom? Então, gente, a ideia dessa aula da Lei 8.080 é trazer realmente as partes mais importantes, tá? Então, eu foquei aqui nas partes mais importantes, foquei e mostro para vocês e trago questões. A gente vai ter a parte 3 de questões ali agora. Então, assim, eu trago realmente para vocês o que é mais importante. E aí vocês focam no que é mais importante, mas não se esqueçam de estudar tudo. É isso, infelizmente, tá? Então, estudem tudo, foquem no principal. E é isso, façam muito questão. Eu espero vocês para a próxima aula de questões, para a gente finalizar com chave de ouro essa Lei 8.080, tá bom? Bons estudos e brilhem! Até mais!